Olá leitores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o texto Sobre o Início do Tratamento, publicado em 1913, que é possível de se encontrar dentro dessa coletânea intitulada de Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Então, sem mais delongas, e bora lá! Vale ressaltar que esse texto é possível de se encontrar também dentro dessa outra coleção, publicada pela Companhia das Letras, chamada Obras Completas do Freud, no volume 10 em específico. No entanto, eu opto por essa versão aqui, pois diferentemente da versão da Companhia das Letras, ela não se propõe a publicar a obra do Freud de forma cronológica, e sim dividida por temas, o que torna a leitura para estudo um pouco mais fácil de se localizar os textos e coisas do tipo. Mas essa versão da Companhia das Letras não deixa de ser excelente. Essa é a primeira vez que eu trago Freud aqui para o canal. Isso se deve ao fato do meu receio de falar alguma baboseira durante o vídeo, até porque os textos dele são muito complexos e é necessário ter uma certa bagagem, um conhecimento da teoria para falar sobre esses textos aqui. Então eu esperei ter essa matéria dentro da minha graduação de psicologia para conseguir ter pelo menos uma base do que eu vou falar. Mas eu não quero que vocês me vejam como alguém que domina o assunto, até porque para eu dominar a psicanálise eu teria que estudar muito mais, me aprofundar muito mais, não só na teoria do Freud, mas também na de outros psicanalistas que vieram após ele. Dito isso, vamos falar desse pequeno texto que traz apontamentos muito interessantes. Em seu início, Freud já traz uma alusão muito interessante. Ele compara as conversas iniciais com o paciente a um jogo de xadrez. Ou seja, assim como no jogo de xadrez, na psicanálise não é possível de prever o desenvolvimento de um tratamento. A intenção dele ao apresentar esses aspectos é fornecer apenas recomendações do que pode ser feito, e não regras como muitos acabam interpretando. É como se ele estivesse querendo dizer pra gente que é mais importante nos focarmos no contexto, no que aquele paciente tem a dizer, e é somente dessa forma que vamos conseguir nos manter no jogo. Então acho bem legal essa comparação que ele já traz desde o início do texto, e algo que eu venho notando nos textos do Freud é que ele costuma fazer frequentemente essas alusões, o que torna tudo mais claro também durante as suas explicações, até porque em textos que estão publicados nessa coletânea aqui de Fundamentos da Clínica Psicanalítica, o Freud estava tentando trazer um lado mais técnico realmente para a psicanálise. Apesar dele frisar que não está trazendo regras para a psicanálise, ele está dando um direcionamento, ou seja, são sugestões do que funcionou com ele, e dessa forma ele pode ajudar outros psicanalistas também. Vale ressaltar que a regra primordial dentro da psicanálise, algo que deve ser seguido por todos, é a associação livre, ou seja, deixar o paciente falar livremente. Nesse texto, Freud também cita as faladas entrevistas iniciais que posteriormente outros psicanalistas chamaram de entrevistas preliminares, que nada mais são aquelas conversas, aquelas sessões que vêm antes da análise em si. É um momento em que paciente e analista vão verificar se vão dar prosseguimento de fato, vão entrar em alguma análise com aquela pessoa, pois nem todos estão preparados, estão prontos, estão no momento ou estão abertos a um tratamento psicanalítico. E é muito importante frisar que isso não depende somente do psicólogo. Quem dá o real direcionamento de alguma análise é o próprio paciente. O paciente é o protagonista, o psicólogo é apenas um objeto, digamos assim, dentro de uma sessão psicanalítica. Essas entrevistas preliminares não consistem em passar um questionário para o paciente responder, mas sim uma oportunidade do paciente e terapeuta de certa forma se conhecerem, do paciente entender de fato o que é a associação livre, para que a transferência ocorra. E não existe um tempo determinado para essas entrevistas preliminares acontecerem. Isso vai depender do tempo da pessoa. Ou seja, a gente já entra num outro ponto aqui muito importante, que é, em um acompanhamento psicanalítico, é muito importante ter paciência. Cada pessoa vai ter um tempo, então não adianta apressar o processo dela. Ou seja, as entrevistas preliminares são importantes para pouparmos ao paciente interrupções abruptas, causando uma impressão desagradável de uma tentativa fracassada. E apesar desse momento ser tratado como uma análise de ensaio, o psicanalista deve manter certas posturas que ele mantém dentro da análise em si. Até porque as entrevistas preliminares ainda são pautadas
na psicanálise. E são justamente essas recomendações que o Freud faz nesse texto aqui. Então eu vou tentar sintetizar alguns tópicos que ele levanta dentro desse texto. Não vou conseguir abordar todos, mas eu vou me focar naqueles que mais me chamaram a atenção. Como eu disse já no início do vídeo, é essencial dentro da psicanálise deixar o paciente falar livremente. Somente dessa forma ele vai agir de forma espontânea. Então a partir do momento que ele para, digamos assim, de atuar, de tentar falar de uma forma muito clara, de esconder certas coisas, é que de fato estamos nos aproximando de uma análise. E para que isso aconteça, é importante que o paciente ele vá tendo esse processo. Então o psicanalista não pode sugestionar, não pode trazer interrupções. Durante o texto ele também levanta um outro tópico que é relacionado à motivação diagnóstica. Esse pode ser um momento em que o psicanalista pode encontrar a estrutura psíquica daquele indivíduo, ou seja, verificar se aquela pessoa se trata de um neurótico ou psicótico. Mas Freud aponta que é necessário tomarmos cuidado com diagnósticos precipitados demais. Um psicanalista não pode manter a sua promessa de cura se o doente sofrer de uma neurose obsessiva ao invés de uma parafrenia. Outro assunto que ele vai abordar dentro desse texto também é sobre desconfiarmos daquelas pessoas que querem iniciar o tratamento com muito adiantamento. Freud notou que a maioria das pessoas que fazem isso acabam não comparecendo no dia agendado. Outro apontamento muito interessante que ele traz nesse texto é sobre o fato dos perigos de se tratar um amigo ou familiar. Naquele período era comum de certos psicanalistas, psicólogos, se relacionarem com seus pacientes. Então é interessante observar que desde aquele período Freud conhecia os diversos pontos negativos de se tratar alguém próximo. Algo que me chamou a atenção dentro desse texto é notar a quantidade de vezes que ele atendia os seus pacientes. A sua frequência de atendimento variava de 3 a 6 vezes por semana. Para ele, um trabalho espaçado corre o risco de não acompanhar a vivência real do paciente, ou seja, isso pode acabar conduzindo a desvios. Um outro tópico muito legal que ele traz nesse texto é relacionado aos limites do analista. E para isso ele vai trazer uma outra alusão muito legal também. Ele coloca o poder do analista sobre as manifestações do paciente na mesma situação da potência masculina. Ou seja, o analista só consegue conduzir até certo ponto. Após isso, algo que inicialmente julgamos ser pequeno para aquele paciente, um sintoma pequeno, por exemplo, pode com o tempo se demonstrar grande no decorrer da análise, como se fosse uma gestação. Portanto, fica claro que o real protagonista não é o terapeuta, mas sim o inconsciente do paciente. Não há como ter um controle prévio do caminho que será seguido. Um outro ponto interessante que ele traz nesse texto é relacionado à postura que um psicanalista deve ter, que nunca é de julgamento, mas sim de empatia. Somente dessa forma a pessoa vai se sentir confortável para falar o que vem à mente. E no final, o Freud ele acaba trazendo, de certa forma, resposta a uma dúvida que muitos podem acabar tendo, que é quando é a hora de introduzir o paciente aos procedimentos técnicos da análise. E para nós, fica claro que não antes de ser instalado no paciente uma transferência produtiva. Ou seja, enquanto não ocorrer a transferência, não é possível iniciar a análise. Vale ressaltar também que esse texto, na verdade, é a junção de 2 artigos que Freud publicou de forma separada, mas que depois decidiu juntar em um só, porque notou que um acabava complementando o outro. E ele acaba inaugurando uma série chamada Novas Recomendações sobre a Técnica na Psicanálise, ou seja, como eu disse no início do vídeo, nesse período Freud estava se propondo a trazer textos mais técnicos dentro dessa teoria. Ele também acaba citando rapidamente 2 casos de 2 pacientes diferentes, que são bem interessantes de se observar também na leitura do texto. E apesar de não serem regras a ser seguidas, muitas coisas das quais ele fala que hoje em dia já não são mais vistas da mesma forma, acredito que seja importante dar atenção a essas recomendações que Freud traz nesse texto, porque são apontamentos muito válidos. Então é isso, pessoal. Se você quer começar a conhecer um pouquinho mais sobre a teoria do Freud, acredito eu que essa coletânea é um bom caminho de entrada. São textos que não são difíceis. Freud é muito didático nos textos que ele traz aqui. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que o que eu tenha dito aqui para vocês tenha ficado de certa forma claro. Eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma observação a fazer esse vídeo, fique à vontade para realizar aqui embaixo nos comentários. A gente se vê numa próxima. Até mais!